Agora nós vamos começar um novo assunto, patrimônio líquido. Claro, você já tem conhecimento de algumas coisas sobre o patrimônio líquido, mas agora a gente vai aprofundar neste tema, entendendo os tipos de reservas, detalhando por que cada conta ali ela tem o seu objetivo. Fechado? Então, assunto importante e que, claro, também é muito cobrado em provas. Pode ter certeza. Então, vamos lá. Patrimônio líquido é o nosso assunto. Aqui estão as redes sociais. Pessoal, é importante a gente começar destacando o seguinte ponto. O que acontece? O patrimônio líquido, ele tem natureza, ele tem natureza credora. Ou seja, ele aumenta o saldo com o crédito e diminui o saldo com o débito. E aí são as contas normais. Porém, eu tenho o quê? Eu tenho as contas também, né? A exemplo de capital integralizar, eu tenho umas contas retificadoras do PL. Coloquei o menos, mas quer dizer retificadora. Nesse caso, ela tem natureza devedora. Logo, aumenta o saldo com o débito e diminui o saldo com o crédito. Fechado? Então, lá na Lei 6.404, no seu artigo 178, parágrafo 2º, inciso 3, ele traz uma lista de contas que estão presentes no patrimônio líquido. Ele traz o capital social, menos o capital integralizar, as reservas de capital, as reservas de lucros, mais ou menos ajuste de avaliação patrimonial, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Isso daqui eu vou explicar porque, Felipe, cadê o lucro? Né? Então, a gente vai já explicar. Mas o que eu tenho é o seguinte, capital social, a gente já sabe, ela é o montante de recursos que ali os sócios se comprometem para entregar na empresa, para entregar para a empresa, por meio de um contrato, de um estatuto. Capital integralizar é a parcela do capital que foi subscrito, mas ainda não foi entregue à empresa, não foi integralizado. Então, vamos supor que o capital social seja 200, a empresa só recebeu 180, então falta integralizar 20, vai ficar 200 menos 20, 180. Reservas a gente vai aprofundar, mas basicamente é guardar ali no caso do lucro, uma parcela do lucro e de capital decorrente de operações, guardar esse valor para algo de proteção do próprio capital da empresa. Ajuste de avaliação patrimonial é decorrente de ajuste a valor justo. Ações de tesouraria é quando a empresa compra ações dela própria para mantê-las em tesouraria, então por isso que reduz. É como se fosse, né, uma saída de sócio. Então diminuiria o capital social, mas nesse caso, ao invés de diminuir o capital, ele compra ações dela própria, então vai ter que diminuir o PL. E prejuízos acumulados, né, quando a empresa ao longo do tempo vai tendo seu resultado, se ela tiver prejuízo, isso é conta retificadora. Lembrando que para as SAs, não pode mais reter lucro no balanço, ele tem que destinar todo esse lucro. Seja ele aumentando o capital, seja constituindo reserva de lucro, seja compensando prejuízo ou distribuindo dividendos, mas ele tem que zerar. Isso não quer dizer que não exista a conta lucros acumulada, ela existe para as sociedades anônimas, só que ela recebe o lucro do resultado, faz as suas destinações e ao final ela tem que zerar. Lembrando que isso só vale para as sociedades anônimas, para as SAs. Então, complementando aqui, eu vou ter ajustes a valor justo, beleza? Decorrente disso. E além disso, o que é que eu posso ter? Tem outras contas, pessoal, porque a lei ela é de 76, está parada no tempo, mas lembra, a conta lucros acumulados, tá?
ela, para as sociedades anônimas, é uma conta temporária. Tá? Para as sociedades anônimas. Porém, claro, ela, tá? Pode ter no balanço de outras sociedades. Balanço de outras sociedades. A exemplo de quem? A exemplo, por exemplo, das sociedades limitadas. Beleza? E nós temos algumas outras contas do PL que podem surgir. Por exemplo, a gente vai ver que tem menos gastos na emissão de ações. Ou seja, quando a empresa vai emitir ação, ela pode ter gastos. Isso daqui antes era despesa, agora não é mais, fica retificando o meu PL. Eu posso ter também a conta mais ou menos ajustes de exercícios anteriores. Também é uma conta do PL. Tá? Decorrente de erros de anos anteriores que nós vamos precisar corrigir. Eu também tenho uma outra conta, né? Que pode existir também, que é mais e menos ajustes acumulados de conversão. Isso daqui é uma conta mais complexa, que envolve aí a conversão de demonstrações para moedas diferentes. E aí, nesse momento, eu posso ter o surgimento dessa conta, tá? Então, aqui é mais, nesse momento inicial, um resumo, tá? Para você de tudo que a gente já viu, explicando algumas contas que agora a gente vai aprofundar mais. E vamos começar com quem? Com gastos na emissão de ações. Então, quando a empresa ela emite as suas ações, ali para abertura de capital, por exemplo, ela pode ter um gasto para concretizar isso. Pode contratar consultores, advogados, outros profissionais, que esses gastos, eles agora ficam contabilizados como redutor do PL. Então, é importante lembrar que os gastos na emissão de ações, eu também posso chamar ou custos de transação, tá? Na emissão de ações. Beleza? Lembrando que a contabilização dessa conta, ela fica em uma conta redutora do PL. Ela é uma conta retificadora do PL. Nós vimos aqui, ó, menos. Outro ponto importante, claro, pessoal, eu só contabilizo quando a emissão de ações for bem sucedida. Cuidado! Já vi questões cobrar, mas a emissão não foi bem sucedida. Se não for, aí nesse caso, o que é que a gente tem? Beleza? E aí ele pode ter isso e tentar fazer uma pegadinha. Então, é importante destacar, tá, que a contabilização ela ocorre na emissão de ações, tá certo? Se ela for bem sucedida. Fechado?
Pronto. Custo de transação, a gente já falou, tá? Que pode ser chamado essa nomenclatura, tá? É importante lembrar um outro ponto que a gente vai estudar mais à frente, ágio na emissão de ações. O que é o ágio na emissão de ações? Então, o gasto na emissão de ações, vocês já entenderam, é quando eu tenho um custo, um gasto que a empresa fez para que a ação ela se concretize. Né? Então, eu vou abrir ali 10% das ações no mercado, 100 milhões de captação, e eu contratei um advogado para fazer toda a prospecção, contratei contadores profissionais e eu tive esse custo. Aí isso fica retificando o PL. Beleza? E o que é ágio na emissão de ações? Ágio na emissão de ações é quando a empresa ela vende uma ação por um valor superior ao seu valor nominal. Então vamos supor que a empresa fixou R$10. Se ela vendeu por 12, ela teve um ágio na emissão de ações de 2. E aí o que é que acontece? Se na mesma operação que ela teve da emissão de ações, ela teve um ágio e um gasto na emissão de ações, esse ágio ele absorve esse gasto. A gente também vai mostrar mais à frente, né, quando for estudar ágio na emissão de ações, exemplos práticos. Mas basicamente o ágio na emissão de ações, ele absorve os gastos na emissão de ações tá? Referente à captação. Referente à captação. Limitado aí ao saldo do ágio. Beleza? O ágio na emissão de ações, quando existe, ele é uma conta ali, é um tipo de reserva de capital. Então vamos supor, se eu tive o gasto na emissão de ações de 20 e não tive ágio, vai ficar lá menos 20 no PL. Ah, se eu não tive gasto e eu tive ágio, vai ficar lá, por exemplo, R$100 lá mais no PL de reserva de capital. Agora vamos supor que eu tive 20 e 20. Aí quer dizer que eu absorvo e não contabiliza nenhuma das duas. Se aqui for 30 e aqui for 20, eu absorvo 20 do ágio, que fica zerado, e aí vai ficar 10 ainda de gasto na emissão de ações. Vamos supor que agora não, agora eu tenho 15 de gasto e eu tenho 40 de ágio. Então absorve os 15, não tem gasto para registrar, porque ele absorveu, e vai ficar no PL somente 25, 40 menos 15. A gente vai mostrar para você tudo isso daí depois, tá? Então, a conta redutora que registra os gastos na emissão de ações somente poderá ser absorvida por outras contas de reserva de capital ou para redução do capital social. Ela não pode ser feita, né, absorvida de outra forma. Ou é, aqui como eu falei, eu ajo na emissão de ações, ou outras reservas de capital, ou então como redução do capital social para que eu extinga esse gasto caso tenha no PL, né? É importante lembrar que ela só é redutora do PL se a emissão de ações for bem sucedida. Então, se acontecer de a emissão de ações não for bem sucedida, beleza? Eu contabilizo isso como despesa, tá? For bem sucedida, redutora PL. Se não for bem sucedida, nós ficamos aí, tá? Pronto. Beleza. Então, já anotou tudo, agora vamos lá.
Trouxe aqui, pessoal, né, um conceitozinho de custo de transação. Então, são somente aqueles incorridos diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à consecução das transações incorridas na distribuição primária de ações ou bônus de subscrição, na aquisição e alienação de ações próprias, na captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou financiamentos, que aí já foi estudado, ou pela emissão de títulos da dívida, bem como dos prêmios na emissão de debêntures e outros instrumentos de dívida ou de patrimônio líquido, frequentemente referidos como títulos de valores imobiliários. Nesse caso aqui, nós estamos tratando especificamente da questão de ações, né? Ou seja, da emissão de ações, seja inicial, seja um aumento de capital, que pode ter aí esse custo de transação. Beleza? Show de bola, tranquilo. Então, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui, ó, gastos na emissão de ações. Exemplo 1, emissão de ações com valor nominal, tá? De 10 mil, cuja captação de recursos provocou gastos de R$600. Então, como é que eu vou contabilizar? Olha, basicamente, eu vou ter o seguinte. Vejam, eu vou debitar, claro, caixa ou bancos, pelo valor recebido. E aí, veja, olha, aqui eu considero o seguinte. Pode ser até ser separado, pessoal, mas vamos supor que no mesmo momento que foi captado o recurso, provocou o gasto. Eu posso colocar 10 mil menos 600, 9.400, tá? Eu acredito o capital social de 10 mil, tá certo? Que é o valor nominal, que é o aumento ativo. E aí eu debito o quê? Os gastos na emissão de ações. Tá bom? No valor de 600, que isso diminui o PL, né? Claro, às vezes, pessoal, eu posso ter 2 lançamentos, isso não impede. Vamos supor, eu posso né? Eu debito, por exemplo, caixa e bancos, credito capital social no valor de 10 mil. E aí, depois eu tenho um gasto. Debita gastos na emissão de ações e credito caixa ou banco, se for pago, no valor de 600, tá? Mas pode ser que venha um lançamento só. Vale lembrar aqui como é que isso fica lá no meu PL. Eu vou ter lá meu patrimônio líquido. Aí eu vou ter aqui capital social. Tá certo? No valor de 10 mil. Menos gastos na emissão de ações no valor de 600. E aí, se eu só tiver essas contas, o meu PL vai ter um total de, total do PL, ele vai ser de 9.400. Fechado?
Então é isso daí que é feito na nossa avaliação. Show de bola? Pronto. E para a gente fechar a aula, vamos trabalhar aqui um ponto que é o adiantamento para aumento de capital social, tá? Então, a gente tem dois exemplos, certo? Então, o que é adiantamento para aumento de capital social? Vamos supor que a empresa ela vai ter um aumento de capital social no futuro e ela já está prospectando quem tem interesse. E ela já recebe esse adiantamento, mesmo sem ainda ter mudado o seu contrato ou estatuto para prever esse aumento de capital, por exemplo, de 200 para 210 mil, tá? Então, o que é que ocorre? Aí nós vamos fazer aqui como seria, olha. Exemplo 1. A empresa recebe um adiantamento para aumento de capital social de determinada pessoa no valor de 10 mil com o objetivo de futuro ingresso na sociedade. Então, como é que fica o lançamento? Olha, ela recebeu o dinheiro, então ela vai debitar, tá? Caixa ou bancos, tá? No valor aqui de 10 mil, que isso aumenta o meu ativo. E ela vai surgir para ela o quê? Uma obrigação, tá? Chamada de adiantamento para aumento de capital social, tá? No valor de 10 mil, que isso aumenta o passivo. Por quê? Porque se não se concretizar o aumento do capital, a integralização do capital, a empresa vai devolver para a pessoa o dinheiro. Então, no futuro, eu posso ter duas coisas. Ó, não deu certo. Eu devolvo o dinheiro fazendo lançamento inverso, eu debito adiantamento para aumento de capital social e credito caixa ou bancos. Encerro. Ou, dando certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer esse outro lançamento. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, integralização do capital. Tá? Então, eu vou encerrar debitando adiantamento para aumento de capital social, certo? E credita capital social no valor de 10 mil. Beleza? Que aí a gente encerra a conta de passivo e coloca no PL. Show de bola? Pronto. E nós temos o exemplo 2 que pode acontecer. O que é, Felipe? Olha, a empresa ela recebe um adiantamento para aumento de capital de determinada pessoa no valor de 10 mil com o objetivo de futuro ingresso na sociedade. Igual. Só que tem uma observação. No contrato há uma cláusula de não restituição no caso de desistência. Ou seja, vamos supor que a pessoa adiantou o dinheiro e chega no futuro e diz, olha, eu não quero mais fazer parte da sociedade da empresa. Aí, se tiver essa cláusula, você perdeu o dinheiro, né? E aí, pessoal, quando tiver essa cláusula, como é o lançamento? Olha, o lançamento, ele vai ser o quê? Ele vai ser debita
caixa ou bancos, tá? No valor de 10 mil, que isso aumenta o ativo, e ele credita adiantamento para aumento de capital social. Ok? No valor de 10 mil, que agora, nesse caso, por causa dessa cláusula, ele fica direto no PL, tá? E aí, claro, Felipe, depois quando for concretizado, aí eu vou o quê? Ó, eu vou debitar adiantamento e creditar capital social, tá? Só que essa conta do PL. Felipe, e se não aumentar o capital? Aí eu posso debitar essa conta, né, e creditar um ganho, já que não vai haver devolução. Fechado? Então, o que é que eu quero? Que você aprenda os lançamentos e você aprenda a classificar. Então, como é que fica o resumo? Olha, adiantamento para aumento de capital social. Como é que fica? Eu tenho a regra, que é o que, naturalmente? Olha, a regra é passivo. Ele é uma obrigação, tá? E a exceção tá? Fica no PL. Claro que para ser isso eu tenho que o quê? Tem que ter uma cláusula de não restituição. Show de bola? Excelente. Então, com isso, a gente conclui aqui mais uma aula para você, iniciando esse assunto tão importante, que é o patrimônio líquido. Nesse momento inicial, vimos as contas ali do PL, né, como está lá na Lei 6.404, avançamos em gasto na emissão de ações, né, fazendo o exemplo prático, e também estudando aqui já esse adiantamento para aumento de capital.